importância de começar um campeonato de tiro curto, como uma Copa do Mundo, com a vitória e, mais especial ainda, por você ser o responsável por marcar o primeiro gol do Flamengo no Mundial. Obrigado. Boa noite. A gente sabe que a veces las estrellas en ese tipo de campeonatos son un poco difíciles, principalmente pela ansiedade, tem alguns outros factores também, mas a gente hoje deixou isso para trás, fez um grande jogo, controlou o jogo desde o princípio ao fim e acredito que fizemos uma grande partida. O que a gente treinou durante a semana, a gente conseguiu executar dentro do campo. Soy Rodrigo Almonacid de la agencia France Press. Quería preguntarle un poco algo al margen del partido. ¿Qué opina de la nueva salida tipo NBA que se ha impuesto en este Mundial de Clubes? ¿Le gusta? Usted como sudamericano que estamos acostumbrados a otra cosa, ¿qué piensa de esa salida? Gracias. Buenas noches. Es un poquito diferente. Nosotros estamos acostumbrados a otro tipo de entrada, de cosas, pero bueno, fue una novedad. La verdad que bueno, te hace sentir tal vez un poquito más protagonista en la hora que vas a entrar a la cancha, pero bueno, nada, fue algo diferente, pero lindo. Boa noite, parabéns pela vitória. Letícia de Almeida, BTB Esportes. Você foi muito importante para a construção deste resultado, dessa vitória, ganhou como melhor em campo. Vocês imaginavam que esse jogo, esse primeiro jogo, seria dessa maneira, construído uma vitória de forma tranquila? E agora que passou a primeira partida, qual a expectativa para enfrentar o Chelsea? Boa noite. Sim, a gente achou que, como falei, dominou muito bem o jogo. Tivemos paciência porque o time deles é um time que estava muito compacto na parte de trás. Nós que jogamos nas meias tínhamos marcações pessoais, então a vezes dificultava um pouco para pegar na bola. Mas quando a gente saiu dos espaços que eles nos marcavam, a gente fez a diferença, conseguimos chegar na área, fizemos os gols que foram mais importantes. Para falar sobre o próximo jogo, é uma final, como foi hoje. A gente tem que encarar do mesmo jeito contra um rival que é respeitado a nível mundial, que tem grandes jogadores e bom, vai ser um grande jogo para nós também. Arrascaeta, boa noite. Mauro César, UOL Jovem Pan e TV Cultura. Gostaria que você falasse do entendimento com o Jorginho, né, que foi uma novidade do time. E no seu gol é ele que faz o passe para você, você abre a jogada na direita, a bola vai à esquerda, volta e você arremata para o gol. Foram poucos dias de treinamento, me parece que houve um bom entrosamento para um período tão curto. Queria que você falasse um pouco dessa novidade na equipe, que foi o reforço desse jogador tão importante. Boa noite. Sim, a gente teve, na verdade, poucos dias para treinar junto, mas um jogador da qualidade dele fala por si só. A gente que acompanha ele nas grandes ligas, que já jogou, a qualidade que ele tem, se vai encaixar muito bem no nosso time, no nosso elenco, e jogar com jogadores perto dessa qualidade, dessa magnitude, fazem as coisas acontecer naturalmente. Obviamente que a gente também se falou para ver como podíamos encontrar os espaços nesse jogo que vai ser um pouquinho mais fechado. First, congratulations I can speak English, huh? Ponen la traducción. Okay. Aquí para que la escuchen. ¿En la oreja eso? Ajá, ponte en la oreja. Congratulations for the game. What do you think about the football and the football at North Africa? And if there is some player from Esperance when he have a good game today? Muchas gracias. Esperanza, vimos muchos partidos de ellos. Sabemos que es creo el principal equipo. Y bueno, sabíamos que tenía jugadores desequilibrantes, como Felipe ya lo había dicho, que podrían hacer la diferencia, pero lo importante es que nosotros queríamos dominar el juego, el partido, quedarnos con la pelota. Y no dejamos que ellos fueran protagonistas, que es como ellos en la liga están acostumbrados a hacerlo. Na fila ali pela lateral direita? Não, nada disso. Foi uma escolha pura e unicamente pela característica do jogador que eu queria, pelo plano de jogo que tínhamos em mente. O Wesley está muito bem, vem da seleção, treinou muito bem.
Mas eu, segundo eu estudei, eu achei que fosse mais um jogo pro Varela, tanto pela qualidade e característica do o número 11 deles, né, que jogava na ponta aberta, e também pela forma que eu queria que o time atacasse. Para mim o Varela encaixava melhor nesse perfil. Então foi uma escolha unicamente pelo plano de jogo. Boa noite, Sidney Marinho, da Litoral News, parabéns pela vitória. O time do Flamengo teve um comportamento, né, bastante interessante, dominando o jogo, sendo muito pouco atacado pela equipe adversária. Se a gente for pensar em número de jogos, desde aquela partida contra o Botafogo da Paraíba, pela Copa do Brasil, a tua equipe não é vazada. Como é que você se sente? Queria, né, ter o sentimento geral com relação a essa estreia, a forma pela qual o time atuou. Enfim, te deixou satisfeito? Claro que o resultado sim, mas a forma pela qual o time se comportou. Obrigado. Bom, não sabia desse dado, né, que você falou. Isso demonstra bastante a qualidade defensiva individual que tem os jogadores que entram no campo, da nossa defesa. Felipe, boa noite. Marcelo Correia, da TV Globo. A gente viu você elogiando a movimentação do Pedro agora. A gente sabe que você cobra muito isso de todos os jogadores e ele tem claramente feito um esforço enorme para conseguir acompanhar esse ritmo de pressão que você exige. Mas ele, tecnicamente, ainda não está conseguindo entregar do jeito que a torcida tem na cabeça a memória do que ele pode fazer. O que você acha que está acontecendo com o Pedro especificamente? É a adaptação ao sistema ou é realmente o recondicionamento dele, técnico e físico, depois de uma paralisação tão grande? O Pedro, a parte técnica, o refino com bola, todo jogador oscila, né? Ele não está tão fino como talvez ele... como você mesmo falou, a torcida reconhece, mas é um jogador que sabemos que mais cedo ou mais tarde vai voltar a ter a sua plena forma e nos vai ajudar muito, e aí já nos está ajudando, né? Então sempre que tem jogado, vem fazendo todos os movimentos e a função que ele está desempenhando é o que a equipe precisa, e conforme forem passando mais tempo, eu acredito que ele vá pegando mais ritmo, tanto de jogo como de treinamentos, porque nunca é fácil voltar de uma lesão onde você fica 7 meses sem jogar, e é uma coisa natural, e só depende agora dele ter esses minutos aí no campo, tanto em treinamento como em jogos, para poder voltar a ser o Pedro que conhecemos. Mauro César, UOL Jovem Pan e TV Cultura. Com a estreia do Jorginho, havia uma dúvida sobre quem seria o homem do meio campo a fazer o primeiro homem do meio campo, a saída de bola. Ele, Pulga, né? Pelo que observei, numa parte do tempo foi o chileno que fez esse papel, o Jorginho um pouco mais à frente. Em alguns momentos, no segundo tempo, o Jorginho até fez esse papel. Acabou sendo importante que o Jorginho iniciou a jogada do gol, passando a bola para Arrascaeta, e deu assistência para o segundo gol. Eu gostaria de saber como foi o ajuste durante a semana para que você definisse quem faria esse papel e de que maneira você ajustou isso, por que essa escolha? Não, o Jorginho, primeiro que ele ficou pouco tempo, vem no final de uma temporada cheia, né? E vem no final de temporada, onde ele não jogou tanto lá no Arsenal, e somente teve 2 semanas de férias, e nessas 2 semanas que ele teve, ele se condicionou e treinou. Então ele chegou aqui fisicamente bem, fisicamente no mesmo nível dos outros jogadores, e os ajustes, tanto em vídeo como em treino, ele é um jogador extremamente inteligente e pegou muito rápido. Como vocês já perceberam, jogamos com 2 volantes lado a lado, e não um 5 e um 8, como se costuma dizer no Brasil. Jogamos com 2 volantes lado a lado, desempenhando a mesma função, independente da altura que eles joguem, né? Às vezes tem a característica de cair mais, outro menos, dependendo do plano de jogo que determinamos para aquele momento. E eles vão encontrando muitas das vezes os espaços, e essas relações socioafetivas entre ele, o Eric e os 2 zagueiros foram muito boas, e só tende a melhorar. Então eu fiquei muito feliz com o jogo que ele fez. Eu achei que foi um jogo muito completo para um cara que vinha sem jogar. Jogou 70 minutos, não quis correr mais riscos e acabei tirando ele no final, e eu acredito ainda que ele tem muito a evoluir dentro do próprio modelo, porque no Arsenal jogava com um volante só, né? No 4-3-3 aqui jogamos com 2, então... mas respondendo a tua pergunta, que dei muitas voltas, eles jogam e fazem a mesma função, simplesmente lado a lado.
Felipe, aqui, Dani Boaventura, Flamengo TV. Fica muito na minha cabeça uma declaração sua sobre não começar o jogo e não colocar peças no campo de uma maneira que você não tenha treinado e olhado, né? Hoje você acaba fazendo mudança em diversos setores do campo por motivos diferentes. Queria que você me contasse um pouquinho das tuas escolhas de uma maneira um pouco mais ampla e falando também da importância do tempo de treinamento que você teve nesses dias aqui nos Estados Unidos para operar essas mudanças da maneira que você esperava que o time rendesse hoje. Mas quais são as mudanças? Para começar o jogo, né? O Varela começa na lateral direita, na esquerda o Ayrton Lucas pela questão do Alexandro, o Jorginho já chega e é titular, lá na frente você escolhe Luiz Araújo e Pedro, assim, de uma maneira geral do time que você escolheu para entrar em campo. Desculpa, pensei que fosse alguma coisa específica. Não, como eu falei, eu tenho uma forma de entender sempre pensando no que é melhor para a equipe, né? Então eu analiso o adversário da forma que eu acredito que eles vão vir para o jogo e coloco os jogadores que eu acredito que sejam os melhores para montar um plano de jogo e vencer esse adversário que vem pela frente. Então eu acreditava que era um jogo muito bom para o Pedro, onde ele ia ter bastante chances na área, também bastante saídas para vir tocar na bola e ser um homem de apoio e de pivô, porque eu vi que os zagueiros do Esperance não acompanhavam muito, então eu senti que era um jogo muito para ele. E os outros mais do mesmo. Cada um tem uma função específica para desempenhar, dependendo do que o adversário nos deixa ou deixará de espaços dentro do campo. Então as escolhas foram por isso. Felipe, aqui na frente, tudo bem? Boa noite, Gabriel Alfon, Revista Placar. Felipe, você que é um jogador que jogou muito tempo na Europa, queria saber como é que você está enxergando a questão dos europeus desse Mundial, né? Que muita gente falava que eles estão numa época que seria de férias, talvez não levasse tanto a sério. O próximo jogo do Flamengo é contra o Chelsea, um clube europeu. Como é que você está enxergando até o momento esses clubes europeus nesse Mundial de Clubes? E aproveitando, queria saber se você conta com o Alexandre e com o Nico para esse jogo contra o Chelsea. Obrigado. Bom, estou vendo que os europeus têm uma qualidade imensa, não é surpresa, sabemos disso, né? Não engana ninguém, a gente sabe perfeitamente o nível que existe na Champions League. Não todos os melhores europeus estão aqui, por exemplo, o Barcelona, que é um dos melhores times do mundo, não está na competição. Mas os que estão têm um nível muito bom e estão aqui também, por exemplo, o Paris, o Bayern, que são dos melhores times do mundo e com certeza estão demonstrando isso no decorrer do campeonato. Contra o Chelsea na próxima rodada já estudaremos e vemos como preparar esse jogo da melhor forma, mas sem nenhuma dúvida sabendo da qualidade que tem o adversário e eles também, sem nenhuma dúvida, também vão estudar. E sobre o Nico e o Alex, eu não sei, uma questão do médico, eu acredito que tem chance dos dois estar sim. Coach, first congratulations and the second, please. Today, what make the difference between your team and Esperance? And what do you think about the atmosphere, make it the fans from Esperance coming more than 10,000 kilometers from North Africa to here to state? Português? Sí, está bien. He wants to respond in Portuguese, if that's okay, with translation. I can do it in English. You can do it? If you can do it? Okay. So it's really nice to see how Esperance played. I knew it already because I watch a lot of games. I watch a lot of games of this of the coach, the team, and they since Mamelodi Sundowns they didn't lose any game, so it's a great team, and we knew it was going to be difficult. And but as you said, the fans. In internet, we see a lot of videos from the fans in Tunis and also these countries, and they support a lot. And I didn't expect that was so crowded today, the stadium, with all this half and half fans, and it was really nice. And it's really a privilege to play in the FIFA Club World Cup, to live this experience. So I'm really happy to have the win and also to live this amazing experience. Do we have any questions? Okay. Thank Boa you. noite, obrigado. Obrigado, Felipe. Thank you, Felipe.